Gente, sejam bem-vindos ao Mente Aberta. E tá aí uma história interessante, né? De esperar. Vocês esperaram muito tempo? Paulinho esperou bem, né, Paulinho? Eu esperei 8 anos. 8 anos? 8 anos até que o Senhor pudesse trazer o meu marido, o meu varão. E essa caminhada foi, né, hoje parece que foi ontem, né? Mas o tempo de espera não é fácil, não. Mas vale a pena esperar no Senhor. Quando a gente está esperando, realmente, um dia parece 1000 anos, né? Com certeza. Mas depois que, às vezes, os frutos de uma escolha errada, ele aparece, 1000 anos parecem ser um dia. É verdade. A coisa inverte, né? Acho que o que atrapalha também, Charles, é a questão da ansiedade, né? Uhum. Eu tenho 38 anos e antes de entregar a minha vida ao Senhor Jesus, eu era uma pessoa guiada pelos meus impulsos. Então, você fazia aquilo que era da sua natureza, aquilo né? que é da minha natureza. Então, e sempre à procura de encontrar alguém, de fato. Mas, depois do meu encontro com o Senhor, eu priorizei algumas coisas dentro do meu coração. E o Leozão é um grande amigo e um pastor, né, que nos apoia muito. E uma fala dele era, olha, aprenda primeiro a ser feliz solteiro, né? Então, que é essa expectativa alta demais que a gente coloca na pessoa amada, né? Na chegada daquela pessoa. De fato, tem todo esse afã mesmo, né? de aguardar. Ô, Eli, você sabe que eu conversava com uma pessoa até aqui no Mente Aberta, o José Carlos, e ele disse algo muito interessante, que nesse momento de entrega um ao outro, da escolha de um futuro cônjuge, ele disse algo assim, categoricamente, afirmou, foi a primeira vez que eu ouvi assim, e concordei com ele. Ele falou, quem escolhe é a mulher. Ela define, porque se a mulher não quer, não quer. É verdade. É verdade. Mas o homem tem o seu papel de conquista. Quem conquista é o homem. Então ele não deixou a coisa assim sem caminho. E ele disse algo que o homem é como um pavão, né? Que ele se mostra, ele quer ser escolhido. E às vezes aquela que escolhe, ela dá sinais. E assim acontece a conquista. E isso é muito maravilhoso, né? Você dizendo que, nessa palavra do Leozão, ele te aconselhando a esperar, com paciência, a saber escolher, saber o que seria melhor para a sua vida, não para você somente. É um mistério, né? Assim, não é que seja um mistério, é o equilíbrio da vida. Né? É o equilíbrio. Acho que tem a ver com a maturidade também. Não só essa maturidade quando você consegue, como os salmos dizem, né? Descansa no Senhor, espera nele. Então esse esperar muitas vezes é muito confundido pelas pessoas que passa aquela ideia de morbidez, que é aquela espera assim, vou cruzar os braços e Deus vai fazer por mim. Uhum. Mas ao mesmo tempo também vou fazer o que eu preciso fazer. Então gera esse desequilíbrio. Ou eu avanço, ou eu espero, o que eu faço? E eu sempre fui uma pessoa assim, claro, nesses impulsos, sempre esse papel da conquista eu sempre puxei muito para mim, né? E a questão do homem mesmo, de conquistar, mas muito nos impulsos, sabe? Sem essa maturidade da espera, de conhecer o que a pessoa é, né? O que ela apresenta de princípios, de vida. E entre eu e a Paulinha aconteceu algo até interessante. Conta. Posso contar? Pode. Pode, Paula? Pode, Paulinha. Nós tivemos já namorando, tivemos uma discussão um belo dia e fui para casa. E aí, nessa noite, ela ficou um pouco reflexiva no coração e conversou com um amigo, pastor da gente, sobre o que havia ocorrido. E ele falou para ela assim, olha, Paulinha, abre o coração com o Wellington, conta para ele o que você sentiu no momento da discussão, que vocês divergiram. Mas, pastor, se eu contar para ele, ele vai desistir de mim. E aí, no dia seguinte, ela me ligou, pode tomar um café comigo e tal? Aí fui tomar um café com ela. Quando cheguei lá, ela me contou, olha, aquela briga nossa, a motivação principal, que eu me exaltei, fiquei um pouco assim, chateada com você, foi porque eu tive inveja de você. O cenário era o seguinte, porque
porque eu cheguei todo empolgado, contando para ela a minha experiência, que eu tinha ido a um acampamento e que o pastor tinha me chamado para ajudar, e eu todo, né, animado. E ela ouviu e, sabe, quando não se alegrou muito, assim e tal. Pensando assim, queria que fosse eu, não ele. No meu lugar, né? E aí, no outro dia, ela abriu o coração, falou, olha, eu fiquei com inveja, é porque eu queria estar no seu lugar. E aí eu virei para ela, aí ela ficou assim, naquela expectativa, qual seria a minha reação, né? Falei, até eu fiquei. Não é? Então escuta. Falei, Paulinha, na minha vida anterior, meu principal objetivo era conhecer o externo das mulheres. Então, o que me atraía era o corpo físico, se tinha uma boca bonita, um cabelo bonito e tal. Mas hoje, antes de conhecer você, inclusive, o Senhor disse ao meu coração, eu estou mudando no seu coração a porta de acesso às mulheres. Quando Deus me falou isso, eu fiquei um pouco assim, Deus, como assim? Né? Depois, com a caminhada, eu descobri que essa porta de acesso que estava sendo mudada é que eu primeiro teria contato com a essência da pessoa, quem a pessoa de fato era, para depois conhecer o corpo físico dela, após o casamento e tal. Então, nesse dia eu falei para ela, olha, fique tranquila, obrigado por confiar, de abrir o coração, de ser honesta, ser sincera, e te perdoo, né? Porque ela me pediu perdão por isso, mas hoje eu estou vendo que o Senhor realmente estava me preparando. Eu estou conhecendo primeiro o seu interior, né? A pessoa que você é. E para só depois... Aí eu falei, uhul! Que bom, saiu aliviada, Saiu né? aliviada. Ou seja, ele precisava dessa resposta porque era um acordo dele, acordo não, era um pacto dele com Deus, e você precisava dessa resposta como testificação de quem seria o seu marido. E assim, o que E Deus faz o pacote completo, né? Porque Ele te mostrou a essência, mas te deu uma moça com olhos bonitos, com a boca bonita, com cabelo bonito. É verdade. Mas nesse tempo de espera, acho que o mais difícil é porque a gente não vê. Mas o que acontece também, durante todos esses 8 anos que eu esperei, durante mais ou menos 7 anos, pastor, eu queria muito casar, eu queria muito um homem de Deus, mas eu estava fechada. Eu não estava aberta. Eu queria, mas eu não estava aberta para um relacionamento. Vou dar um exemplo. Você não estava aberta? Vou dar um exemplo. Eu conheci ele no acampamento de 2013 dos Jovens Adultos da Lagoinha. Durante 7 anos da minha vida... Vocês nunca tinham se visto? Nunca havíamos nos visto. E eu congregava na comunidade cristã da Zona Sul. Nunca havia saído de lá, para nada. Sempre ali, servindo ali. Não ia para outro acampamento, não conhecia outra igreja, não visitava outros lugares. No ano de 2013... Depois dessa, agora um monte de gente. Pois é. No ano Pode de 2013, vir, que serão bem-vindos. Não ia ter acampamento na minha igreja. E aí eu falei assim, gente, está na hora de eu conhecer outros lugares, conhecer novas pessoas. Aí eu procurei em 3 igrejas, o único acampamento que encaixou comigo foi o dos Jovens Adultos. Fui. A gente se conheceu lá, e no momento que a gente se conheceu, a gente começou a dar voltas na lagoa. Tanto que o nosso namoro ficou conhecido como as 7 voltas da lagoa. Caíram as mulheres. Isso mesmo. O que acontece? A gente estava dando volta, eu comecei a andar, o Wellington chegou, posso caminhar com você? Ele começou a caminhar comigo e a gente começou a se conhecer. Mas há mais ou menos 4 anos atrás, eu havia estado nesse mesmo lugar com a minha igreja, dos jovens da minha igreja. E eu estava andando nessa mesma lagoa, caminhando sozinha, e um rapaz chegou e pediu o que o Wellington pediu. Foi uma cena assim, parecia de filme. Um déjà vu. Isso mesmo. Se eu não tivesse vivido, eu não iria acreditar. Quando o Wellington chegou pedindo para caminhar comigo, eu lembrei daquele rapaz que há 4 anos pediu a mesma coisa. E eu disse assim, não, porque eu estou orando. E continuei caminhando sozinha. Então, nesse momento, quando eu fiz essa reflexão, eu percebi que lá atrás eu queria muito, mas eu estava fechada, eu não me abria para conhecer. Podia dar errado? Podia, mas eu não me abria. Com ele foi diferente. Eu falei assim, pode, né? Não custa conhecer. Então, eu acho que, às vezes, na caminhada, os jovens estão muito assim, eles querem muito, mas eles estão fechados, com medo, só talvez espera o príncipe ou a princesa, e não abre, né, para conhecer, e dali surgiu um relacionamento.
Acampamento é bom demais, né? Acampamento é muito bom. E nós nos conhecemos em fevereiro de 2013, nós vamos em outubro de 2013 e casamos em abril de 2014. 1 ano e 2 meses? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Assim, foi um tempo importante. Eu já tinha no meu coração, assim, até devido a esse preparo anterior. Quando eu falo preparo anterior, falei um pouco, né? A questão da maturidade, quando ela chega, quando você também almeja no coração e busca. Busca como? Busca em Deus, busca nas Escrituras, busca no apoio de um pastor, de uma pessoa madura, que o objetivo é um discipulado, é uma caminhada juntos. Então isso amadurece, estabiliza um pouco a emoção, né? Porque a emoção ela é muito... Eu costumo exemplificar a emoção como as ondas do mar. Ora muito violentas, ora calmaria. Então isso cria uma instabilidade muito grande. E isso para o homem é muito ruim e para a mulher nem se diga, né? Porque o que a mulher mais busca em um homem é segurança, né? Então, quando eu percebi, essa ficha começou a cair, meu coração acalmou. Então aquele ímpeto de ir em busca da princesa perdida, acalmou. Falei, olha, vou aguardar, vou esperar, mas esperar caminhando, sabe aquela história? Não é um esperar mórbido, vou cruzar os braços, esperar Deus falar. Nesse período, algumas meninas, assim, algumas moças te procuraram, te interessaram? Conheci várias irmãs, assim, no sentido de conhecer mesmo, porque quando essa percepção abriu, e eu parei de ver só o externo, assim, o exterior, né? Se tem cabelo, se tem boca e tal, assim, assado, eu comecei a me abrir assim, deixa eu conversar, entender como ela pensa, como ela enxerga a vida. Ou seja, vocês estavam no mesmo processo. Não é muito Isso parecido? mesmo, Porque ele se abriu e você também se abriu. Também abriu. Isso mesmo. E aí o encontro aconteceu, né, muito apropriado, num ambiente de romântico, né? A beira da lagoa verdade. o sol se pondo, aquele enquadramento assim de cinema. E tem todo um cenário, que se for contar a história toda, acho que tem que ficar para um segundo programa. Mas teve um cenário antes de eu me aproximar, dela na lagoa. Ela estava caminhando com 2 amigas, as 3. E eu... Era o seu primeiro acampamento? Era, nos Jovens Adultos, sim. Nesse local, inclusive. E aí eu desci do campo de futebol, sentei à margem da lagoa, um pouco distante, com alguns amigos, e inclusive o Leozão, e aí elas caminhando. E aí numa conversa, conversando com o Leozão já sabia que eu tinha me agradado dela, assim. Ai, muito crente, me agradado. E aí ele falou, vai lá caminhar com elas, aproxima. Eu falei, Leozão, 3 meninas caminhando, conversa de mulher, vai ficar meio chato, vai ficar um pouco inconveniente. Não, vai lá, só fala que eu pedi para você fazer a guarda dela, essa coisa, uma brincadeira assim. Falei, assim eu vou. Só que quando elas estavam fazendo a curva na lagoa, as 2 colegas se afastaram e só a Paulinha veio sozinha. Ainda comentei com o Léo, falei, Léo, acho que não é meu dia de sorte não, acho que elas estão parando. Será? Aí o Léo deu um gritinho assim, ei, Paulinha, já está parando? Ela, não, pastor, vou continuar. Foi nesse momento que eu levantei e fui, né, e me aproximei. Mas o fato curioso tinha um carrapato grudou no pescoço de uma das amigas dela. E aí ela ficou apavorada, meu Deus, um carrapato no meu pescoço. Vou parar, vou sair, vou tomar banho. E a outra... né, companheira, não, eu vou com você. Para ajudar a tirar o carrapato. Vou com você. Foi. E a Paulinha, não, gente, eu vou continuar, vou andar mais um pouquinho. E olha só, e o Leozão até brinca, carrapato de Deus, né? Quem disse que carrapato é benção, né? Nos ajudou. Foi muito legal. É verdade. Agora eu vejo o seguinte, como a exemplo da história de vocês, tem muita gente hoje que vivencia isso. Eu tive um período na minha história, assim, eu tive um namoro, aí passei por umas decepções, depois acreditava que Deus é que ia mandar a pessoa escolhida, e foi por outro extremo, e aí depois decidi que nunca mais iria casar, queria ficar solteiro o resto da vida fazendo a obra do Senhor, aí foi outro extremo. E aí nesse período, eu falei, quero ficar sozinho, não quero saber de mais nada, acabou. Mas eu era novo, tinha 24 anos, 25 anos.
E aí conheci depois a Vanessa, que eu me casei e tudo. Mas eu via colegas que já eram mais velhos que eu e que tinham aquela indefinição no coração. Será que vai acontecer para mim? Será que eu vou casar? Será que vai chegar o meu dia? E eu sei que tem pessoas que vivem assim hoje. Então, assim, essa proposta, uma conversa sobre a importância de se esperar, né? Tem um ministério muito famoso do Nelson, que é o pastor Nelson, que é amigo nosso, da Lagoinha, o EEE, né? Eu escolhi esperar. Tem gente que fala assim, eu escolhi esperar e desesperei, brinca com isso, mas o trabalho dele é fantástico. E uma decisão, uma atitude que vocês tomaram, que é totalmente na contramão da sociedade que a gente vive, do mundo que a gente vive, a pressão é terrível, mas que no final a gente vê assim, vale a pena. Ou seja, deu certo. É isso mesmo. Você encontrou olhos bonitos, boca bonita, cabelo bonito, mãos bonitas, pés bonitos, tudo bonito. Agora, para vocês, como é que fica assim, porque vocês vivenciaram, experimentaram um sentimento. O que fica assim não de conselho, mas de compartilhar com as outras pessoas que estão no seu momento anterior, que de repente tem muita gente fechada, ou porque foi machucada, ou porque tem medo. Tem medo. De repente tem muito homem hoje que não quer se entregar a um relacionamento duradouro, sei lá, por medo, por insegurança, por pressão, mas eles não sabem o que vão experimentar porque nunca experimentaram. Então, como é que é, gente? Como é que vocês aconselham novos casais, jovens adultos, que passam por esse momento de solidão? Ó, posso falar para as meninas. Eu casei com 32 anos, né? Então, assim, existe uma pressão da sociedade, dos pais. Quando eu tinha 30 anos, fiz 30, mas até hoje você está solteira, você não vai casar, né? Já passa casa, assim, né? já Da está na própria casa casa. dos 30, o que aconteceu? Então, é difícil, existe uma pressão interna e existe a pressão externa. Então, a gente tem que saber lidar com essa situação. Mas você falou algo interessante, é decisão. A gente tem que decidir, toda vez que vinha no meu coração um sentimento assim, Deus, mas será que é isso mesmo? E aí vinha a convicção que, Pai, eu não estou nadando para morrer na praia. Eu creio que o Senhor tem algo para mim. Mas, Senhor, se o Senhor ainda não tiver, só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu entendi assim, Senhor, eu não vou abrir mão de algo que somente para eu me casar, eu vou casar com um cara que não teme a Deus, somente para dar uma resposta para a sociedade, eu não vou abrir mão daquilo que eu creio. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ter convicção de quem o Senhor é e daquilo que a gente quer. Senhor, eu quero casar, eu tenho um sonho. Mas, enquanto isso não vem, o que eu faço? E o que eu decidi por mim? Me relacionar. Estar no meio de pessoas. Não ficar... Eu tive uma época da minha vida que eu achava, olha, o meu príncipe, Deus é poderoso, ele é Senhor dos céus e da terra, ele vai bater na minha porta. Tive sim. Mas o que eu entendi? Deus pode fazer isso? Pode. Mas eu creio que o maior objetivo do Senhor é que nós nos relacionemos uns com os outros, para a gente poder saber estar numa situação. Comunhão, né? Comunhão. Então, assim, vai para o culto, sai depois, tenha amigos solteiros, porque não adianta você também só estar saindo com gente casada, com gente que namora, porque ali vai te dar uma frustração, ali você vai, né, se sentir sozinha. Então, o que eu falo é, em primeiro lugar, você tem que crer, você tem que acreditar naquilo que Deus tem. E que a gente estava conversando antes aqui, que independente do que aconteça, você é uma pessoa bem resolvida, solteira. Depois, se relacionar. O que eu acho a chave de todas as coisas, eu falo, você tem que se relacionar, você tem que conhecer pessoas, você tem que ter amigos, porque muitas vezes um casamento vai sair do seu amigo. Uma pessoa que está ali conversando, os seus olhos uma hora se abrem, fala, é ele, né? Eu não tinha aquele estereótipo de homem, né? Eu quero um alto, um baixo. Mas o que fez meus olhos abrir para o meu marido foi a gente conversando. Tinha sim, era o meu estilo. Deus te abençoe. Valoriza. Mas ali, na hora que a gente começou a conversar, olha, eu estou me identificando. E ali os meus olhos foram sendo abertos e eu dei uma oportunidade. E eu acho que hoje falta o quê? A gente se relacionar e as meninas se abrirem mais, sabe? Não se fechar. Tipo assim, se ele chegou, ele vai ter que me pedir em namoro, vai ter que colocar uma aliança no meu dedo e vai ter que casar comigo. Não, né? Porque às vezes a gente já assusta,
né? Olha, se você está querendo caminhar comigo, ó, eu quero casar, então você já tem que pensar nisso. Você acha que criou assim um rompimento, houve uma ruptura muito grande entre dois tipos de pessoas, aquelas que conhecem, têm valores cristãos, bíblicos, e as que não têm. E aí, nesse momento, os jovens criaram ruptura de mundos, criaram mundos paralelos. Os jovens cristãos espiritualizaram tudo. O anjo vai aparecer, eu vou sonhar com a pessoa, Deus vai mandar falar que aquela é escolhida. Eu vivenciei isso na minha história. Eu lembro de uma vez, quando eu decidi que não queria saber de mais ninguém, era porque em uma esquina eu encontrei uma irmã e ela disse assim, Charles, aquela moça é a sua escolhida. Aí eu andei 4 quarteirões, uma senhora que era amiga daquela outra falou assim, irmão, Charles, Deus manda te falar para você fugir daquela moça que ali tem um espírito de pombagira. Eu falei, não pode. Que confusão Você conhece a irmã e a outra irmã e a mesma moça? Aí eu parei, aí eu desacreditei em qualquer tipo. Aí eu era muito ligado aos extremos, né? Então eu falei, Deus não vai falar nada não, quem vai escolher sou eu. Ele vai abençoar. Aí foi um outro processo, que aí eu fui aprender novamente. Mas hoje criamos, parece que, estereótipos assim, com extremidades opostas. Quer dizer, extremo só pode ser oposto, mas assim, com uma ruptura terrível. Do lado de cá, eu só acredito nisso, que Deus vai mostrar, eu vou estar orando ajoelhado na igreja, quando estiver em oração, Ele vai chegar e pegar nas minhas mãos, e quando eu abrir os olhos é Ele. E do outro lado, no extremo onde não tem o valor bíblico, as moças começaram a experimentar, assim como os rapazes, e vivem hoje uma vida desenfreada, que elas não conseguem nem saber com quem se relacionaram no dia anterior. E a gente tem uma sociedade perdida hoje. Falta o quê? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Que se a gente responder isso, a gente resolveu. Tudo, né? Mas é porque vocês experimentaram essa pressão de fora e de dentro e alcançaram sucesso. Primeiro que não há respostas prontas. Eu acho que cada caso é um caso. E até dentro da sua pergunta anterior, o meu conselho, já que ela falou para as mulheres, que eu falaria para os homens, primeiro é essa situação do se resolver, sabe? Eu acho que essa questão de, assim, olha, eu quero de fato me relacionar, eu tenho a proposta no coração de conhecer alguém, eu sou cristão, então eu entendi que eu quero caminhar com alguém, eu quero ser né, ser família, eu acho que se resolver. Que goste do que eu gosto. Né? Exato, sabe? Eu acho que essa questão da posição é super importante, principalmente para o homem. E claro, não dou conta sozinho, vamos buscar um apoio, gente. Tem pastores dentro da igreja, tem amigos cristãos, tem literatura, tem oração, enfim, recurso tem de sobra. Então, acho que começa de dentro para fora, né, essa questão. E aí você alcança isso. Com certeza. E, em se tratando disso, eu falo muito com a Paulinha, o Charles. Eu acho que, principalmente, no meio cristão, tem muitos paradigmas, tem muitos jargões, tem muitos... Tem muitos mitos, né? Mitos. Não se fala abertamente sobre isso. Eu tenho medo de ser mal compreendido, né? Justamente pela questão do espiritualizar demais, a questão dos extremos. Então, começar a se perceber... Tem que chegar e conversar, se abrir. Conversar, abrir. Eu te achei bonita, gostei de você. Olha, você quer sair para tomar um refrigerante? Sabe, vamos conversar, né? Me conta um pouco da sua história, né? Como que é na sua casa? É que hoje os meninos também estão meio perdidos. Eu via isso com os adolescentes, os jovens, tive muito contato com os adolescentes de um colégio. E na época, como é que você chega? A gente chega, Charlão, fala, e aí, beleza? Você acha que a menina vai responder, ei, velho, beleza. Ou seja, às vezes uma caixa vazia também atrapalha, né? É verdade. Então, assim, dentro desses mitos, eu achei aquela moça interessante, mas o salário dela, ela está bem empregada, eu sou um desempregado, ela ganha muito, ela tem um status de vida, assim, muito alto. Então, são paradigmas que a gente escuta. Ela é uma pessoa muito fechada, ela é uma pessoa muito espiritual, só fala de Bíblia. Isso é sofisma que está aqui na mente até ser quebrado. Sabe? Então, quer dizer... Isso é insegurança que precisa ser trabalhada. Insegurança. Então, e também vejo aquela relação, tanto para homens como para mulheres. Não vou me relacionar com eles porque talvez chegue o melhor.
Aí os homens, não vou me relacionar com ela porque talvez, né? E mulheres são muitas, né? Acho que deve ser mais difícil para os homens porque tem muita mulher, ainda mais em Belo Horizonte, né? Então, tem dentro da igreja... 140 mil mulheres a mais em Belo Horizonte. E dentro da igreja a gente vê muitas mulheres solteiras. Então talvez tenha essa expectativa do homem, não vou me relacionar com aquela ali não, porque talvez apareça uma melhor. E eu não quero queimar meu filme se não der certo com ela. Então fica o desafio. Isso. Gente, olha, o nosso tempo estourou. Já? Passa rápido, né? É igual quando a gente espera, né? Passa rápido. Assim. Mas eu quero terminar mostrando as fotos do casamento de vocês. Olha que coisa linda, a Flávia vai colocar aí, olha. Aí quem está assistindo a gente nesse momento, vale a pena esperar. Como diz o Nelson D, eu escolhi esperar. E olha ali, rapaz, vocês estavam bonitos no casamento. Eles estão bonitos aqui também no programa. Porque lá estava bonito. Corrigiu, também, né? Olha o Leozão. Casaram no tabernáculo. Não. Não? Casamos em Arcos, cidade de Arcos. Eu sou de lá. Essa foto essa aí representa 8 anos de espera. Né? Chegou! Ei, tem muita gente que vai sorrir assim. Amém. A última foto. Gente, eu quero agradecer muito vocês, muito obrigado pela presença. Que Deus continue abençoando e inspirando vocês para ser assim a cada dia. Amém. Obrigado mesmo. Nós agradecemos a oportunidade, foi uma honra. E até a próxima. Obrigada.